Live de domingo. Domingo de chuva aqui no Rio de Janeiro. Boa noite, pessoal. Vou deixar vocês entrarem aí. Hoje teremos aqui uma live super especial para comentarmos um pouquinho sobre a Lei Maria da Penha. E o nosso convidado especial hoje é o delegado Thiago, lá do Paraná, que também vai estar aqui com a gente. É carioca ele, na verdade, mas passou para a Polícia Civil do Paraná, que inclusive vai ter concurso novamente. Um beijo para Manaus, Amazonas. E nós iremos hoje conversar alguns aspectos processuais e materiais da Lei Maria da Penha, como também, saber um pouquinho sobre a trajetória do delegado Thiago, que vai comentar aqui com a gente como é que foi um pouquinho desse período dele como concurseiro. E vocês, como é que vocês estão? De onde vocês falam? Vou dar aqui uns 3 minutinhos para todo mundo ir chegando. Tá todo mundo me escutando direitinho? O som tá bom? Sejam bem-vindos. Sejam muito bem-vindos. Itapetininga, interior de São Paulo. Muito bom. Seja muito bem-vinda, Gabriela. Oi, Cleia. Nós iremos... Tá ótimo, que bom. Como eu faço as revisões nos finais de semana. Não faço muito critério. Onde eu parei, eu continuo no final de semana que vem. Onde eu parei, eu continuo no final de semana que vem. Ótimo. Ipauçu, interior de São Paulo. Quanto tempo, Érica? Caraca, a Érica tá aqui. Érica, um beijo, gente. A Érica é minha amiga de infância, praticamente, né? Um beijo pra Fortaleza também. A live vai para o YouTube, sim. Vai sim. Todas estão indo, na verdade. Não deixem de se inscrever lá no YouTube. Eu sei que eu não fico toda hora pedindo isso aqui, mas todas as nossas lives só ficam disponíveis aqui no Instagram por 24 horas. Então eu estou mandando tudo pro YouTube, para que vocês possam rever depois. Olha quem tá aí. Professor Márcio. Muito bom. Como é que você tá? Cheio de emoji, todo animado. Vem pra cá. Em junho, Érica. Em junho, final de junho eu tô aí. Já vou até avisar lá no nosso grupo do Cefete. Saudade de vocês, muita saudade. Sibeli na área, Lucas na área. Muito bom. Fernanda também chegando aqui. Gente, que prazer enorme estar com vocês hoje aqui. Todo dia, Não sei como vocês estão me aguentando, mas terça-feira acaba. E aí a gente vai voltar para nossa programação normal de Simulives. Lu, quantos meses de estudo para a Delta você fez sua primeira prova? Menos de um mês. Eu já comecei fazendo prova. Então, eu esqueci de colocar lá na lista de mitos, que só vou fazer prova quando eu estiver preparada. Esse dia nunca vai chegar, tá? Nunca vai chegar. Você tem que fazer sua prova, encarar a prova de frente, ver seu desempenho, viver o dia de prova. Se você pode ir fazer a prova, eu acho que você tem que ir. Se você não pode, por algum motivo financeiro, distância, eu recomendo que você vá treinando provas nos seus simulados em casa. E quando você estiver batendo ali na trave, 70%, 75%, 80% da prova, não perde nenhuma. Vai em todas, faz o esforço, fala comigo. Eu te ajudo aí se você estiver fazendo esse percentual, porque você tem uma grande chance de passar, tá bom? Como foi? Eu acertei 42 questões na minha primeira prova, com 3 semanas de estudo. Aí eu pensei, tô mal. Aí eu fui estudando e na minha última prova eu acho que eu fiz 62 pontos. Isso, eu consegui subir aí um percentual de 20 e poucos por cento de acertos. E agora eu tô batalhando pra chegar na casa dos 70%. É assim, gente, é aos pouquinhos, é uma escadinha, tá? Não se iludam, não é da noite pro dia, não, é aos pouquinhos, tá bom? Acho a prova para defensoria muito diferente da prova de Delta? Um pouquinho, né? Porque você vai encontrar civil, processo civil, são matérias que quem estuda para delegado praticamente nem toca. Então, teria que ver direitinho qual o tempo que você tem disponível para poder estudar para estudar essas matérias fora as matérias de delegado. Tá bom?
É um foco diferente. Ah, obrigada, Priscila. Fico feliz. Vamos lá? Hora de nós... Como você consegue conciliar estudos com trabalho? Só pra gente poder terminar aqui. Ney, eu hoje estudo uma média de 3 a 2 horas por dia. Porque apesar de eu elaborar os mapas, nem sempre esses mapas são elaborados de acordo com o meu edital. Então, assim, às vezes eu faço assuntos que são uma demanda daqui do trabalho, mas que não tem pertinência temática do meu concurso. Então, fora isso, tem os simulados que eu preparo, fora isso, tem a administração aqui do perfil, tem os e-mails, atendimento a cliente, outros projetos que eu estou tocando em paralelo aos mapas. Então, o meu tempo de estudo hoje é de 3 a 2 horas por dia, tempo de estudo líquido, tá? Ah, Lone, como que você faz? Faço o meu melhor dentro desse tempo que eu tenho, de 2 a 3 horas. Faço o meu melhor. Isso inclui o quê? Resolução de questões, leitura de comentários, pequenos resumos, revisão, simulados nos finais de semana quando eu tenho mais tempo. Então, assim, você tem que trabalhar dentro do seu limite. Nossa, Lona, vai demorar muito, assim. Paciência, tá? Tô trabalhando e faz parte. Então, é aos pouquinhos. Gente, não tem pressa. Não adianta ter pressa. Fica bem calmo. Se serve de consolo aí, fica calmo. Eu sempre falo isso pro pessoal, porque tem gente que fica numa agonia de querer passar, de querer sair logo dessa situação. E esse estado de emergência que a gente cria no nosso cérebro de nossa, eu tenho que passar, eu não aguento mais, eu tenho que passar porque eu quero sair desse meu trabalho, ou eu tenho que passar porque eu preciso de dinheiro, eu tenho que passar, você vai se colocando uma pressão tão grande que o seu cérebro ele não absorve nada. Aí você tem aquela sensação de fazer a prova e não lembrar das coisas, e você erra. Por quê? Porque você tá um atleta deficiente, né? Vamos dizer assim, você tá indo para o jogo, só que o seu cérebro está carregado de preocupações. Então, aceita o processo, aceita o deserto. Eu sempre falo isso, aceita, relaxa, estuda no teu tempo. Acha necessário estudar por uma doutrina pesada para a primeira fase de concurso para DETO? Não. Depende, também vai depender um pouquinho da banca. Por exemplo, aqui pro Rio, eu vou estudar a parte de processo penal pela doutrina do Nicolite. Mas, para outros concursos de outros estados, 80% das questões de processo penal, e etc., de constitucional, é letra da lei. Então, assim, não precisa se matar de ler doutrina, não, tá? Mas vai de cada um. Se você quiser ficar muito fera, aí é contigo. Mas tem gente que, mesmo lendo, não consegue ter bons desempenhos. Então, assim, pra mim, receita de bolo, feijão com arroz, questões, lei seca e informativa. Não reservei hotel ainda pro Espírito Santo, gente. Eu sou da adrenalina. Vou chamar nosso convidado, tá bom? O doutor Tiago, que vai começar. Opa! Peraí, Luana. Eita, vocês viram a minha bagunça? Vou chamar aqui. Vamos lá. Ele já está aqui. Adicionar da noite. Eu não faço cursinho, então por isso que eu não indico. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bom? Como é que você tá? Estamos aqui aguardando para poder fazer. É uma lua na sua blusa? Hã? É uma lua? Não, é uma caveira. Ah, tá. Eu achei que era uma lua. Isso aí, aí, gente. Vocês que gostam aí, ó, da caveira, justiceiro. Enfim, né? Tiago, seja muito bem-vindo. Fique super à vontade. Esse espaço é seu. Aos pouquinhos o pessoal vai entrando, vai fazendo perguntas. Então, o tema de hoje, gente, é a Lei Maria da Penha. Alguns aspectos processuais e também materiais da lei. O Dr. Tiago é mais que habilitado para falar sobre o tema. E também vai contar um pouquinho sobre a trajetória dele. Então, fica super à vontade. Tiago se apresenta, fala sobre você. Enfim, esse espaço é teu, tá bom? Tá certo. Primeiro, eu quero agradecer o espaço, agradecer o convite, né, que você me fez. Participar aí da sua live, para mim é significativo, né? Você com um monte de seguidor aí, um monte de delegado, um monte de colega aí, para poder
ajudar, né? Então eu fiquei honrado com o convite, tá bom? Então, pessoal. Então, assim, vamos lá. Eu estudei para concurso, eu comecei em 2008, né? Eu comecei para delegado, não. Na verdade, eu me encontrava naquela situação em que os concurseiros se encontram. Eu precisava mudar de vida. E aí, eu sou carioca, morava no Rio de Janeiro, e aí eu saí um concurso para o Espírito Santo, para agente de polícia, né? E aí foi em 2009 o concurso, em janeiro de 2009. Aí eu comecei a estudar em agosto de 2008. Enfim, passei no concurso, fui policial civil lá por 8 anos, né? E daí eu continuei, dei um tempo, porque eu fui lotado e, enfim, tinha que trabalhar. A vida de concurso de estudante acabou, né? Bem-vindo à vida real, você tem que estudar. Então, como é que era a minha metodologia de estudo? Assim, rapidamente, seus seguidores perguntaram, foi o que você disse, muito bem pontuado. Não existe uma receita de bolo, né? Estudar hoje não demanda somente conhecimento, né? Estudar hoje, para se aprovar em concurso público, necessário é organização, né? Você tem que se organizar como você vai estudar, o material adequado, e o seu é super pertinente, né? O seu material de estudo, obviamente. Tá puxando meu saco, Zé. Não. Eu dei uma olhada, muito bom. E assim, eu estudava na biblioteca, né? Nesse período aí que eu já tô falando agora, quando eu comecei a estudar para delegado de polícia. Eu comecei a estudar para delegado de polícia efetivamente em 2011. Tá? Em 2011 que eu parei e efetivamente me organizei para estudar. Quando você passou para policial, você já era formado em Direito ou você terminou a faculdade depois? Não, eu terminei no mês, eu fui nomeado no 10º período para investigador. Então antes mesmo de se formar, ele estava sendo nomeado. Sim, não, na verdade, eu fiz a faculdade de Direito única e exclusivamente para ser delegado de polícia. Eu não fiz outro concurso na minha vida que não delegado, né? Eu fiz mais de 10 concursos para delegado de polícia, reprovei em um monte. Mas eu também. Gente, olha. Eu gosto de trazer pessoas com relatos reais para cá. Porque às vezes as pessoas têm uma ideia de que, foi reprovado em 2, 3, vou desistir. A maioria que eu trago aqui são 10 para cima, entendeu? Eu fiz mais de 10. Aí no Rio de Janeiro eu fiz 2 vezes, São Paulo eu fiz 2 vezes, Brasília eu fiz, Espírito Santo eu fiz 2 vezes, até que na segunda vez eu passei para delegado de polícia lá, mas por razões pessoais optei em vir para o Paraná, para delegado de polícia também em Santa Catarina, em 2014, né? Então assim, eu optei em vir para cá, para o estado do Paraná. Então, como é que eu estudava? Eu trabalhava em regime de plantão. Eu era plantonista, e aí eu trabalhava no dia de manhã, era escala 12/24 e 12/96. Enfim, eu tinha 4 dias líquidos para estudar. E eu estudava na biblioteca, de 8 da manhã às 7 da noite. Né? E era o tempo integral, full time. Por isso que eu falei assim, organização é tudo. Como é que funcionava? Eu já ia estudar no dia, segunda-feira, por exemplo. Eu já levava os temas que eu ia estudar. E você ia estudar? Já no domingo, por exemplo. Você já sabia um dia antes o que você ia estudar no dia seguinte? E eu estudava assim, 2 matérias por dia. Por exemplo, segunda-feira, penal e passo. Penal, na parte da manhã, eu estudava 2 temas. Um tema da parte geral e um tema da parte especial. Para quê? Para a gente poder equalizar o raciocínio. E na parte da tarde, eu separava 2 matérias de processo penal e para deixar equalizado isso, sabe? E assim foi durante minha primeira aprovação em 2013. Na verdade, foi Espírito Santo e Paraná, em 2013. As provas foram muito, assim, em datas muito próximas, sabe? Então, eu fui fazendo 2 concursos simultaneamente. Enfim, e aí deu tudo certo, né? Graças a Deus. Mas foi árduo, foi espinhoso, não foi fácil chegar até aqui. Muita dedicação, sabe, Luana? Muito abdicação de família, de filho, de esposa, dos meus lazeres. Final de ano, eu nunca tive férias, eu nunca tirei. Mas o que eu tenho a falar, o lado bom é possível, sabe? Até outro dia eu estava numa carreira de concurseiro, né? Hoje eu estou aposentado.
passado, graças a Deus, no concurso público. Aí passa, né? Mandou passageira. E na Sim. sua atuação, a gente chegou a conversar, né? A escolha do tema, eu tive a ideia de falar sobre a Lei Maria da Penha. E você falou que 80% dos seus casos que você acompanha são relacionados à Lei Maria da Penha. E é uma lei muito importante, que cai bastante em provas de concurso, não só para delegado, inclusive hoje caiu na prova aqui para a Defensoria do Rio de Janeiro, na prova que eu acredito que foi para técnico e analista. E o que você tem para falar, principalmente da parte prática, como que funciona, como que é o trabalho da Polícia Civil dentro dessa área especificamente aí no Paraná? Então, a incidência de violência doméstica e familiar, eu sou delegado de polícia no município de Cerro Azul, aqui no Paraná, uma região metropolitana, fica a 80 quilômetros de Curitiba, né? Uma cidade não muito grande, tem cerca de 18, 19 mil habitantes. Então, 80% da minha demanda de trabalho, do meu volume, são casos envolvendo violência doméstica familiar. Lamentavelmente, Luana, ainda existe essa prática, né, de não só uma violência... Você já é delegado há quanto tempo? Desculpa, só... 1 ano e meio. 1 ano e meio. Sempre foi assim ou você sentiu que nos últimos tempos houve um aumento? Não, sempre foi assim. Lembra que eu falei para você que eu fui investigador de polícia lá no Espírito Santo? Sim. Lá no Espírito Santo foi o primeiro estado a criar uma delegacia específica dentro da divisão de homicídios e proteção à pessoa, onde eu trabalhei lá por 6 anos. A primeira delegacia do Brasil de homicídio contra a mulher. Lá só investigava homicídios em âmbito de violência doméstica e familiar. Então, assim, na verdade, sempre foi muito grande. E aí, assim, ainda é. Mas, lamentavelmente, o que acontece é o seguinte, não adianta termos apenas... A lei é uma lei muito moderna, é uma lei muito eficiente no sentido técnico, no entanto, ela falha um pouco no aspecto de eficácia, principalmente eficácia social. Por exemplo, a polícia civil, a polícia militar, elas não são onipresentes a todo tempo, a todo momento, não tem como. Isso é humanamente impossível. Uhum. E aí a gente tem a polícia civil, quando eu falo, eu enquanto delegado de polícia. A polícia civil, o primeiro contato dela é com aquele registro de ocorrência. A pessoa leva uma demanda até a gente. E ali, como é uma violência doméstica familiar, a gente, por determinação legal, eu tenho que tomar algumas medidas, obviamente. 90% das ocorrências exige, hoje, como a gente sabe, os crimes envolvendo violência doméstica, principalmente crimes de lesão corporal, que é o maior incidente, tem maior incidência, a gente sabe que hoje é de ação penal pública incondicionada. Então, assim, tudo vira inquérito, né? Tudo vira inquérito. E aí a gente já ouve a vítima de imediato, toma o depoimento dela, já verifica, na verdade, se ela quer a medida protetiva de urgência ou não, que a gente tem um prazo para remeter, um prazo legal de 48 horas, mas eu, obviamente, por ser diligente, eu acho que todo delegado de polícia deve fazer isso, encaminhar ainda que imediatamente, sabe? Porque esse tipo de... são crimes que a gente não pode subestimar. Sim, eu não posso subestimar. Então, assim, quando ela comparece até a delegacia de polícia, eu encaminho imediatamente. Se possível, já intimo o agressor noticiado de imediato, para que ele preste informações. E ali eu já relato o inquérito, ou já mando embora também da forma mais célere possível, né? Porque não tem muita investigação. Não tem algum caso especial que você se... Voltou? Deu uma travada o vídeo, tá ouvindo? Deu uma travada. Mas parece que hoje realmente está tendo problema no Instagram, no WhatsApp, no Facebook. Por enquanto tá fluindo, mas eu tô te escutando direitinho. Uhum. Qual foi a pergunta que você me fez? Se eu lembro algum caso? Sim. Teve algum caso durante esse teu período de atuação que de alguma forma te marcou, assim, pelas circunstâncias, né, do fato? Então, assim, como a gente sabe, em 2018 houve uma alteração legislativa, né? Acho que é a Lei 13.641,
onde tipificou o crime de descumprimento de medida protetiva. É um caso bem curioso. O que aconteceu? Um suposto casal entrou numa certa divergência e foi deferido pelo juízo uma medida protetiva de urgência. Só que ambos vinham descumprindo. Eles vinham mantendo contato via WhatsApp, que isso é muito corriqueiro, né? A vítima comparece à delegacia e aí, 2 ou 3 dias depois, mantém contato com ele com o WhatsApp, não por parte dele, mas por própria parte dela. E nesse caso específico foi o que aconteceu. E, pois bem, e aí eles manteram um contato ali no WhatsApp, ele simulou um suposto suicídio, né? E mandou uma foto. Porque, na verdade, estavam conversando e ela falou aí, se você não tivesse tão embriagado, eu iria te convidar para vir comer uma pizza junto com a nossa filha. E aí, o que aconteceu? Ele ficou chateado com isso, simulou que teria praticado o enforcamento e mandou a foto. Só que quem pegou a foto foi a filha, uma criança. Então, enfim, ficou desesperada, mostrou para a mãe desmaiou, ligou para a vizinha. A vizinha pegou e ligou para o último número. Quem era o último número? Ele, né? Aí, quando ele chegou lá, quem chegou junto? A PM. Em tese, ele foi conduzido até a delegacia de polícia pelo descumprimento de medida protetiva. Em tese. Só que, como a gente sabe, o crime de descumprimento de medida protetiva, somente o elemento subjetivo no tipo penal é a título doloso, né? Na verdade, ele foi acionado para comparecer. Para poder ajudar a salvar a mulher. A um socorro. E aí, ele chegou na delegacia, eu ouvi a situação toda. Obviamente, eu não fiz a lavratura do auto de prisão em flagrante, justifiquei que não havia ali adequação típica por falta do elemento subjetivo. E liberei, obviamente, né? Mas comunicando sempre ao juízo sobre os fatos que tinham acontecido, até porque eles vinham mantendo comunicação prévia entre eles, né? Mas isso foi bem curioso. Uma outra situação também que eu peguei uns dias atrás foi ele simplesmente pegou e ateou fogo no carro da esposa. O carro dela foi incendiado por completo. Aí, nesse caso, sim, autor em flagrante no crime de dano qualificado, né? Mas tem várias. Porque assim, foi o que eu falei, Luana. 90%, 70%, 80% das minhas ocorrências, creio que no Brasil inteiro, são violência doméstica relacionada à Lei Maria da Penha. O que, infelizmente, quando tornou aí a lei impediu a aplicação do artigo 41, quando afastou os institutos da medida despenalizadoras, erro circunstanciado, hoje tudo vira inquérito. Tudo vira inquérito policial. E ali, a gente, embora vire inquérito, são inquéritos que são de fácil resolução, porque geralmente não tem quem você ouvir. Você vai ouvir a noticiada, vai ouvir o agressor, vai fazer uma suposta colheita de um elemento informativo, um suposto print de um WhatsApp ou uma testemunha no máximo. Os agressores costumam ir? Ou a maioria se recusa? Não, porque na situação, imaginando assim... Eles vão? Vão, tem que ir, não tem jeito. Aí vai descumprir a minha autoridade, né, enquanto delegado de polícia. Mas a gente sabe também que a gente não poderia conduzir coercitivamente, né? Sim, mas, isso. Não, isso aí de forma alguma. Eu não sou um delegado arbitrário, né? Demorei para chegar aqui, eu não vou ficar praticando abuso de autoridade. Não, mas a gente faz o convite, né? Faz uma intimação comum. Chega lá, meus policiais vão lá, entregam, eles comparecem, e a gente toma o termo de declaração deles, e a gente, o auto de interrogatório, desculpe. E aí a gente encaminha, manda embora, e muitas das vezes, não vai voltar, ou não foi bem assim. Enfim, aquilo que a gente já sabe, né? Não era... Foi só esquentar a cabeça, né? A desculpa é sempre a mesma. Eu estava nervoso, eu tinha bebido, foi a primeira vez. Só que quando você levanta o histórico, né? Quando eu vou fazer o oitivo, eu já verifico se tem um precedente dele no mesmo sentido de praticar o crime, entendeu? A suposta agressão. Mas é isso. O nosso dia a dia da Polícia Civil tem bastante incidência de Lei Maria da Penha. Isso o que acontece? A nossa crítica que fica aqui é o seguinte: nos toma muito tempo, enquanto atividade de polícia judiciária,
a gente estava conversando com a promotora lá da minha comarca, onde a gente atua, nesse sentido. Isso me toma muito tempo, toma tempo da delegacia, toma o tempo dos policiais militares, não é que a gente não deva agir, não é isso. Eu estou falando sobre eficácia social da lei, é só isso, né? Toma muito tempo. É todo um movimento da máquina pública, né? E para pouco, sabe, da Polícia Civil, embora a Polícia Civil tem que ser atuante, a Polícia Civil é a polícia protetiva das mulheres vulneráveis. Nesse caso, a gente deve sempre agir. Em situações assim, só para você ter ideia como é a minha atuação. Crimes envolvendo violência doméstica familiar, a gente não pode negligenciar, como eu falei, eu tenho que agir de imediato. Eu tenho uma prática, que isso é meu, tá? Sabe assim, a concessão de fiança é um direito subjetivo daquela pessoa que foi presa. Todavia, existem algumas hipóteses que eu poderia dispensar, mas não vem ao caso agora. Dispensar, que eu digo, é de deixar de conceder quando tivesse previsto uma hipótese, por exemplo, de prisão preventiva, o que não é o caso. A via de regra, o meu atuar enquanto delegado de polícia, alguém foi preso em flagrante praticando violência doméstica, lesão corporal, principalmente lesão corporal, eu tento fixar uma fiança um pouquinho alta. Por quê? Para evitar que ele saia. Por exemplo, se for pego numa situação de embriaguez, 8, 9, 10 horas da noite, e aí eu fixo uma fiança, ele tem condição de recolher, ele vai atrás de quem? Da mulher. É óbvio. Percebe? Isso aí vai gerar uma... Se porventura vier a acontecer alguma coisa mais grave em decorrência dessa primeira agressão, a autoridade responsável que fixou a fiança fui eu. E eu não gosto de assumir uma certa responsabilidade nesse sentido. Então eu boto a fiança um pouquinho alta e deixo a responsabilidade na mão do juízo, para que ele resolva no dia seguinte. Se ele achar que for caso expressamente de prisão preventiva, e assim eu tiro a responsabilidade da Polícia Civil nesse sentido. Né? E não deixa de atuar. Atua e faz a sua parte. Não, eu atuo. Em flagrante. Sim, você... Exatamente, você atua, faz toda a sua parte, mas deixa para o juízo a responsabilidade de conduzir dali para frente. Sim, exatamente. Se ele quiser fixar a fiança, a responsabilidade é dele. Cibele, não há mais possibilidade de decretação de prisão preventiva de ofício na fase do inquérito policial. Mas a Lei Maria da Penha traz essa possibilidade, a divergência doutrinária. Sim, isso aí violaria o sistema acusatório, né? A imparcialidade do juízo. Não existe a possibilidade no Código de Processo Penal. Todavia, traz a Lei Maria da Penha essa possibilidade de poder geral de cautela do juiz atuar. Exatamente, Sibeli, nesse sentido que eu estou falando. Os crimes envolvendo violência doméstica familiar, via de regra, eles são crimes silenciosos, vamos dizer assim. Né? Quando chega na última ratio, no crime de homicídio, por exemplo, ele pega uma faca, pega uma arma e vai. Ele não vai te avisar. Né? Então, assim, essa possibilidade de decretação de prisão preventiva de ofício no Código de Processo Penal não é a prática mais comum, mas o aviso já informa a prática, é assim que acontece, tá certo? Prendo em flagrante, está na hipótese de prisão preventiva ou descumprimento, o juízo de ofício ele decreta. Essa é a questão prática, tá? Livro é uma coisa, a nossa prática é outra, bem diferente que acontece. E é decretado, sim, de ofício, né? E isso não tem nem discussão, tá? Advogados não impugnam isso, não ficam nesses pormenores. O doutor pode fixar a fiança na Lei Maria da Penha? Sim. Na verdade, então, o que eu falei, o crime de lesão corporal leve, como suplanta 2 anos e afasta, na verdade, seria a aplicação aí de um crime de menor potencial ofensivo, o correto seria a lavratura de termo circunstanciado de ocorrência. Contudo, o artigo 41 diz expressamente que não se aplica, né, as medidas penalizadoras. Então, nesse caso, eu tenho que fazer a lavratura do auto de prisão em flagrante e no mesmo auto já concedo a fiança, via de regra. Todavia, com o advento da Lei 13.614, salvo o melhor juízo, o artigo 24A impede que o delegado fixe fiança, conquanto a pena seja de 3 anos e 2 meses, salvo o melhor juízo. Também seria possível a aplicação de fiança, mas a lei optou de forma expressa que o delegado de polícia não poderia aplicar fiança nesse caso, no descumprimento da medida protetiva de urgência. Até porque
nesse mesmo sentido que eu atuo, né? Se ele já descumpriu uma medida protetiva de urgência, ele já passou por cima de uma ordem do juízo. Então, se eu fixar uma fiança, se o delegado de polícia puder fixar uma fiança nesse primeiro momento, no auto de prisão de flagrante pelo crime de descumprimento, certamente ele voltaria a praticar um novo crime. Então, o legislador optou por fazer nesse sentido. Deixa que o juízo atue, porque pode ser hipótese de prisão preventiva, não é isso? Então ele afastou a possibilidade do delegado de forma expressa de fixar a fiança. É isso? A pergunta? Sim, isso mesmo. Perfeito. Deixa eu ver se tem... Mas a regra, Fabiana, é que delegado de polícia fixa a fiança, sim. Muito bom. Pessoal, vocês possuem mais alguma dúvida que vocês gostariam de perguntar? Temos mais uns 20 minutinhos aqui. Deixa eu ver aqui, deixa eu dar uma subida aqui pra ver. Que eles vão falando, o negócio vai subindo e às vezes eu me perco aqui. Já normalizou, né? Já não tá mais travando. Como é a rotina? Perguntaram aqui. A minha rotina? Sobre a rotina. Então, tem dia que não dá tempo nem de almoçar. Corrido, né? Tem dia que não dá tempo. Sim, tem outra pergunta. Além da rotina, depois já lembra de falar. Sobre casos que envolvam relações homoafetivas. Relações homoafetivas. Já atuou em algum ou não é? Já tive, inclusive agora na minha comarca, eram duas meninas, no caso, uma vinha sendo ameaçada, porque o motivo é o mesmo, né? Só vai mudar aí o gênero, que eram duas meninas, mas a motivação era a mesma, não aceitava o fim do relacionamento, foi requerida medida protetiva de urgência e foi concedida para uma das meninas, para que ela não se aproximasse da pedida nem de testemunhas. Já tive caso sim, mas feminina, né? Obviamente o masculino a gente sabe que não tem aplicação, a Lei Maria da Penha para vítima homens, não é isso? A Lei Maria da Penha não tem aplicabilidade para homens, aí aplicaria o artigo 129, parágrafo 9º, uma observação importante. Conquanto não sejam aplicadas o Instituto da Lei Maria da Penha, as medidas protetivas das pessoas vulneráveis, no caso de mulher, não significa que a tipificação adequada será a mesma. Por exemplo, no caso de uma lesão corporal praticada de um pai para um filho, é a mesma coisa, vai ser 129, parágrafo 9º. E se no caso o marido bateu na mulher, 129, parágrafo 9º, mesma coisa. O que não vai haver é a incidência da Lei Maria da Penha nos casos de violência envolvendo homens. É isso? Thiago, você dá aula em algum curso? Alguma pergunta, Alona? Você ia me fazer uma pergunta. Perguntaram aqui, se você dá aula em algum curso, gostaram da sua explicação. Sim, eu dou aula em faculdade aqui em Curitiba. Eu dou aula em 3 cursos preparatórios para concurso público. Eu dou aula no Ronaldo... Pode? Eu dou aula no Ronaldo Bandeira, em Santa Catarina. Eu dou aula no Instituto Honório, com o professor Rodrigo Souza, que é delegado de polícia. Um abraço, amigão meu. E dou aula no curso Ordem Mais, aqui em Curitiba também. Eu dou aula em faculdade, dou aula no cursinho preparatório para concurso. Gostou da minha explicação? Obrigado, Eric. Quais seriam os pontos mais relevantes sobre a Lei Maria da Penha no tocante às provas de delegado, na sua opinião? Então, Cibele, veja bem, a Lei Maria da Penha, quando ela vem cobrando em concurso público, ela tem muito aplicação de texto da lei. O seu examinador, principalmente em primeira fase, ele vai te cobrar a redação legal do dispositivo, tá certo? Maria da Penha, vamos lá. O que ele pode te cobrar um pouquinho mais profundo seria uma aplicação, no caso, botar um caso prático e verificar se você está antenado com a jurisprudência do STJ. Jurisprudência, por exemplo, se tem aplicação entre nora contra sogra, entre irmãos, ainda que não coabitem, né, mas não morem mais juntos, tem incidência de acordo com o STJ. O examinador, numa primeira fase, ele vai querer saber se você conhece novidade legislativa. Ele adora temas novos.
Então, uma dica que eu fosse dar para vocês aqui se debrucem sobre o artigo 24A. É muito importante. Por exemplo, quem é sujeito passivo do artigo do descumprimento de medida protetiva? Numa primeira análise, poderia entender que seria a mulher vítima, né? Você descumpriu a medida... Não é. No entanto, é um crime que prevalece, que é contra a administração da justiça. O sujeito passivo do crime é o Estado, não é isso? Então, a mulher não seria vítima, né? No caso, nem primária, nem secundária. Ela não é vítima, porque ele estaria descumprindo uma medida protetiva deferida pelo juízo. Né? Então, assim, eu acho que deve ser... Intuitivamente a gente pensaria que é a mulher, né? Mas na verdade é o Estado. Na verdade, ele descumpriu a medida protetiva, ele está vindo aqui, primeira coisa que você vê na cabeça, ele descumpriu, é uma violência contra ela. Um segundo aspecto importante no tocante ao artigo 24A é que se ele praticar algum crime, digamos assim, o juiz determinou que ele não chegasse perto da ofendida por 500 metros. E por alguma razão ele se apresentou, ele se aproximou dela e ele praticou um crime de ameaça. O seu inquérito policial, o seu flagrante, são por 2 crimes, né, em concurso material. O descumprimento da medida protetiva em concurso material como suposto crime, ou ameaça, ou a lesão corporal, é isso? Então, assim, a primeira, voltando a responder a pergunta da Sibeli, creio que a parte de leitura da lei seca é significativa, principalmente os artigos 5º, né? O artigo 5º, e seus incisos, o artigo 7º, que são as formas de violência, né? Sexual, patrimonial, psicológico, moral. Então, assim, importante frisar nesses artigos que o maior número de questões virão daí. Se você sabe quem é um sujeito ativo, se você sabe quem é um sujeito passivo, quais são as circunstâncias e os requisitos para configurar uma violência doméstica familiar. É isso? Perfeito. Sempre falo aqui a importância da leitura da lei. Realmente é muito importante. Lei e a jurisprudência, né, sobre alguns pontos controversos. Então, pessoal, eu estou amando essa live. Está super jurídica. Né? Às vezes eu trago pessoas aqui para falar sobre técnicas de estudo, às vezes eu trago um pessoal para falar mesmo de conteúdo. E eu estou muito feliz que o Thiago está aqui hoje. Realmente tem uma didática maravilhosa, explica super bem, parabéns. A gente nunca tinha feito, é a primeira live, né, que a gente está fazendo aqui. Verdade. E eu também nunca assisti ele dando aula, então agora eu fiquei curiosa, vou querer assistir. O Rodrigo já tinha assistido de alguma forma. Então fico muito feliz por você ter aceitado o meu convite. Pessoal, vocês gostaram? E agora eu queria, assim, para finalizar, que você deixasse uma palavra para quem está estudando para ser delegado, para ser policial. E aí, 3 minutinhos aí para você dar um alô pro pessoal, né? Dar aquela animada. Então se liga no recado aí do Dr. Thiago, gente. Beleza. Então, Luana, quero te agradecer o espaço aqui, apresentar um pouquinho do meu trabalho enquanto delegado de polícia, falar um pouco do meu dia a dia. Fale o seu perfil também, depois. Fale qual é o seu perfil aqui. Tá. Então, agradecer o espaço aqui, o convite. Fiquei super honrado. Sua página aí, como eu disse, tem um monte de seguidores, tem um monte de gente importante, qualificadíssimas, promotor, delegado, e fiquei honrado de você me convidar, tá? Pessoal, vamos lá. Falar sobre concurso público, para mim, é muito fácil, né? Eu respirei isso aí 10 anos da minha vida. Hoje eu dou aula, em curso preparatório. Já tive na posição que vocês estão hoje, uma posição extremamente desconfortável, porque a gente não tem certeza do que vai acontecer, né? Se a gente vai passar, a gente não vai passar. Mas eu afirmo para vocês uma coisa. Isso eu tenho convicção, eu trouxe isso comigo. Só 2 tipos de pessoas não passam. As que falecem, obviamente, e as que desistem, né? Concurso público não é questão de velocidade, eu não estou falando nada novo, eu apenas estou colocando os pontos aqui. Concurso público não é uma questão de velocidade, é sim questão hoje de você se dedicar e fazer o que tem que ser feito, né? Eu me cobrava muito quanto a isso aí, quando eu estudava, pelo seguinte sentido: eu sou meio chato com algumas coisas. Então, quando eu me propus a estudar para concurso, eu estudava de verdade. Estudar meia boca, pessoal, vocês estão se enganando, né? Estudar
Se engana, é verdade, Luana. Assim, É tá verdade, estudando, mas tá olhando no Instagram. Tá estudando, mas tá olhando no Facebook. Não adianta, galera. Sabe por quê? O muro tá alto, como o pessoal diz, né? Tá difícil. O pessoal tá falando em a casa de 70%, 80%, hoje nota de corte. É melhor pensar em 85 já. Olha só, uma prova de 100 questões, você tem que fazer 85, ou seja, tu vai ter que errar 15%. 15 questões é uma margem muito alta e tá cada vez mais difícil. Então, assim, o que eu tenho para trazer para vocês é foco, determinação, vontade. Isso aí é temporário, galera. Essa dor é temporária, daqui a pouco vai passar, né? Vocês vão ficar numa situação confortável, não só financeiramente, né? Mas, assim, numa situação de conforto pessoal, sonho realizado, você chegou no seu objetivo, pode ser investigador, escrivão de polícia, qualquer cargo, cara, não interessa, analista judiciário, qualquer cargo. Mantenham o foco, é possível, vocês serão aprovados, mas para isso terão que atravessar esse rio de água profunda, turva, que se chama concurso público. E é isso, pessoal, pode contar comigo. Eu tenho um Instagram aí, eu sigo a Luana, é TB Dantas, não é isso? @TBDantas. E é isso, pessoal, contem comigo. Eu decorei o Dantas, mas eu vou colocar aqui nos stories pro pessoal seguir também. Legal. É arroba Tô vendo que você tá modelando, né? Quem tirou aquela foto lá foi minha filha, você acredita? Filha talentosa. Eu chamo ela pra tirar umas fotos minhas também. Pessoal, obrigado pela atenção aí. Grande abraço. Luana, isso, tá? Sucesso pra você e que você precisar estar junto. Obrigada, tá, professor e delegado Thiago? Obrigada mesmo. E obrigada pela amizade, né? Que a gente tem uma amizade bacana e eu fico muito feliz de ter pessoas como você e o Rodrigo pertinho de mim aqui pra me dar esse suporte. Gente, é isso. O pessoal gostou de você. Eu vou falar de você lá nos stories. Muito bom mesmo. E vamos repetir isso, né? Por favor. Vamos marcar os temas. Bora. Querido, um ótimo domingo, finalzinho de domingo pra você. Bom descanso. E tudo de bom pra você, tá? Obrigada mesmo. Bom. Obrigado. Tchau. Aê, gente! Live de hoje finalizada. Conseguimos falar aqui sobre os principais pontos da Lei Maria da Penha com alguém que atua, né? Que tá super por dentro da rotina, da prática e também da teoria. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha ajudado. Hoje eu tô super, né, normal, né? Hoje eu estou muito normal, né? Normalmente vocês sabem que eu dou umas surtadas aqui na live. Eu fico muito feliz. Que bom, Marlon. Que bom que você gostou, porque hoje eu estou normal. Nos outros dias as coisas não estavam normais para aqui. Então você veio num dia muito bom. Pessoal, fiquem com Deus. Fico muito feliz de vocês terem gostado. Essa live vai subir pro YouTube, tá bom? O pessoal já tá trabalhando aqui. Obrigada, Érica. Nossa, que saudade de você. E eu fico muito feliz de conseguir trazer, gente. Não é fácil, porque esse pessoal trabalha muito, eles têm uma rotina puxada, dão aula em outros lugares, atuam nas suas profissões. Então não é todo profissional que eu me identifico que eu consigo trazer para cá. Então quando eu consigo trazer pessoas como o Thiago, como o Rodrigo, como o Dr. Felício, teremos outros, amanhã teremos um também aqui super especial. Então, é difícil agendar com eles, sabe? Eles sempre estão trabalhando e quando eles se disponibilizam para estar aqui com a gente é uma honra mesmo, é um privilégio. Fico muito feliz mesmo. E aproveitem. Marlon, seja bem-vindo mesmo assim. E saibam que eu tô na torcida por vocês, tá bom? Sempre desejando o melhor para vocês, a aprovação, a realização pessoal, profissional, que vocês sejam sempre muito felizes, tá certo? Obrigada, Sibeli, você que já me acompanha aqui há um tempão, obrigada, meu amor, obrigada mesmo, tá? E, gente, de resto, estou lá nos stories, de tempinho em tempinho eu vou lá dar uma olhadinha do que vocês estão falando, e eu tô muito feliz, tá? Agora vamos lá retomar os estudos. E que o domingo ainda não acabou, afinal de contas, são só 9 horas, vai dar 10 horas, né?
Mas dá pra render ainda muita coisa hoje. Pessoal, uma ótima noite. Fiquem com Deus e até a próxima. Amanhã será 10 horas, tá? 10 horas. Beijo, gente. Tchau, tchau.